Amém. Deu certo, deu certo. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, o pessoal que vai ouvir pelo áudio depois. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, né? O Daniel, o Paulo, a Ângela, a Roseli, a Maria Oliveira, Elizabeth, a Dona Maria de Lourdes, a Jéssica. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Amós 4. Uau. Amós 4, né? A gente lembra que nos capítulos anteriores, né? Amós já vem falando sobre um julgamento que está vindo, né? Deus está enviando um julgamento. E Amós, a profecia de Amós é sobre isso. Deus se cansou. Chegou uma hora, acabou a palhaçada, né? É esse o contexto da profecia de Amós. Tava uma balbúrdia lá no Reino Norte, no Reino Sul também, né? Cada um fazia o que queria, né? E ainda ousavam falar em nome de Deus, falar o nome de Deus, né? E ainda ousavam falar de Deus, né? Ainda ficavam sacrificando, fazendo as festas de Deus ali. E parecia que estava tudo bem, nada acontecia, né? E agora chega o profeta Amós para falar: acabou, a festa acabou. Acabou. Deus está mandando um julgamento. E agora, no capítulo 4, Amós fala, é o seguinte, Reino Norte. Se o julgamento viesse hoje, vocês estariam condenados. Vocês estariam destruídos. Porque hoje Deus detesta vocês. Mas ainda há tempo. Ainda não chegou o momento do julgamento de vocês. Então se arrependam. Mudem, se convertam, né? E a proposta de Amós, né? O livro de Amós é isso, chamando o Reino Norte para um arrependimento, né? Ele tá falando que o negócio tá ruim, mas ele tá falando ainda há tempo. Essa é a questão, né? Ele tá falando, o juízo está vindo, a paz, o juiz está vindo, a hora está chegando. E se fosse hoje, vocês estariam perdidos, mas ainda há tempo. Se arrependam enquanto ainda... A paz, Samanta, se arrependam enquanto ainda há tempo, né? E é essa questão do livro de Amós. É um Deus que está falando, né? Olha, tudo está indo bem, mas não é porque eu estou te abençoando. Vocês estão indo bem, mas não é benção minha, não. E eu tô vendo o pecado de vocês. E se fosse hoje, se eu viesse hoje, eu condenaria vocês. Mas se corrijam enquanto há tempo. Mudem, se convertam enquanto há tempo, né? E é essa a proposta de Amós. Né? Amós vem falando isso para o Reino Norte. Ainda havia tempo. Ainda dava para o Reino Norte se salvar. Ainda era possível que esse reino não tivesse o fim que ele teve. Ainda dava. Deus ainda estava dando uma chance para eles de não acontecer o que vai acontecer com eles, o que a Síria vai fazer com eles. Ainda dava tempo. Mas eles não ouviram. Eles decidiram não ouvir. Eles acharam que era bobagem. Eles acharam que não ia acontecer. E aconteceu, né? Então a mensagem de hoje, gente, uau! A mensagem de hoje é se nós estamos preparados para o encontro com Deus. Porque é isso que Amós fala. Amós fala, Israel, te prepare. Será que você está preparado para o encontro com Deus? Porque se fosse hoje o teu encontro com Deus, Israel, você estaria perdido. Você estaria condenado. E esse é o nosso tema de hoje, né? Se hoje fosse o nosso encontro com Deus, será que nós seríamos salvos? Será que a gente está preparado para ser salvo? Ou será que a gente seria condenado? Né? E é sobre isso hoje, o tema. Uau! Se a gente está preparado. Uau! Então hoje a gente vai falar bastante. Eu até não quis emendar, apesar de ser um capítulo pequeno, eu não quis emendar com outro capítulo, porque a gente vai falar bastante, né? Então, uau! Gente, eu quero falar também que o grupo da campanha já está lá ativo, já tem umas 70 pessoas lá na campanha espiritual, né? Sexta-feira agora a gente vai começar a campanha de fortalecimento espiritual no carnaval, né? Amanhã à noite eu vou mandar a rotina, tá? Como que é isso, né?
todo mundo que está naquele grupo vai cumprir a mesma rotina diária. E eu vou ficar enviando as rotinas diárias e vou cumprir junto a rotina, tá? Então, alguns exemplos, né? Abstinência sexual, abstinência de determinado alimento, tá? A gente vai fazer abstinência de TV. Então, são várias coisas assim que nós todos vamos estar fazendo juntos, que eu vou estar determinando, né? São algumas abstinências fixas, WhatsApp, status, redes sociais, abstinência de tudo isso. E também eu vou estar mandando uma rotina a fazer, né? Tem uma rotina a não fazer, que são essas abstinências do que não fazer, mas eu também vou enviar rotinas do que fazer. Então, hoje eu tive preparando a rotina do dia 1. Nossa, eu fiquei muito emocionada, gente. Eu já separei o filme da rotina do dia 1, que a gente vai assistir no dia 1. O estudo, uma pregação ali, né? Curtinha, que eu coloquei pro dia 1. Já separei os capítulos bíblicos que a gente vai ler e meditar no dia 1. E eu já coloquei também os louvores que a gente vai ouvir no dia 1. E é tudo relacionado ao mesmo tema. Uau! E, gente, esse ano a gente vai chegando, né? O ano passado a gente fez a campanha, eu peguei até um pouco mais leve, né? Era um momento mais tranquilo. A gente fez a campanha o ano passado na Páscoa, né? Então eu fiz até um pouco mais tranquila. Só que nesse ano, dessa vez, ela já vai começar forte, né? O primeiro dia já é puxado. Quem tá na campanha, o primeiro dia já vai ser puxado aí, viu? Mas glória a Deus, né? Tanto que eu falei, hoje eu preparei o primeiro dia da campanha. Nossa, gente, como eu chorei. Mas não é chorando de tristeza, não. É chorando me rendendo, sabe? Porque pelo que Deus fez por mim, pelo que Cristo fez comigo, pelo resgate da miserável que eu era e não merecia esse resgate. Nossa, gente, extraordinário. E amém. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Amém, amém, amém. E na sexta-feira a gente vai começar, tá? No sábado já vai ser nossa primeira reunião, né? Sexta-feira a gente vai começar já a rotina do dia 1. No sábado vai ser a rotina do dia 2, que vai ser diferente. Todo dia a rotina muda, eu envio filmes diferentes, pregações diferentes, né? É tudo voltado ao mesmo tema. Um dia é sobre depressão, vai ser tudo voltado à depressão. O outro dia é sobre a morte, é tudo voltado à morte, né? Então é tudo relacionado a isso, entendeu? E amém, amém. No sábado a gente vai ter o nosso encontro. O nosso encontro, né, é pra gente ter um feedback aí. Eu vou perguntar o que vocês estão achando, se vocês estão tendo dificuldade em cumprir a rotina que eu tô enviando, né? Como que tá? E também a gente vai se reunir para orar, né? Eu abro espaço, falo, gente, alguém quer começar a fazer uma oração? Aí todo mundo ora junto. E então eu falo, alguém quer trazer alguma palavra? Então quem quiser trazer alguma palavra traz. Eu também falo alguma coisa, a gente conversa, né? E a gente louva. Uau! Eu lembro eu canto mal pra caramba. Mas amém, Deus recebe o nosso esforço, né? Então, o ano passado a gente fez, né? E eu ainda cantei ali, ainda falei pro pessoal, quem quisesse cantar, o povo tudo cantando, gente. E é no gogó mesmo, tá bom? É cantar no gogó. E amém, amém. Foi muito bom. E glória a Deus, sexta-feira agora a gente começa. Então, amém, 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 amém. Eu tô bem empolgada, bem entusiasmada. Porque, nossa, foi extraordinário hoje, gente. A rotina 1 que eu fiz, vocês vão ver. Quando eu mandar pra vocês, vocês vão ver. Aí o filme eu já assisti chorando, o filme eu já assisti daquele jeito. E depois do filme, as músicas que eu selecionei, uau, gente, mexeu muito comigo. De lembrar que eu já tô emocionada. Mexeu muito comigo e eu espero que mexa nesse nível com vocês. E é isso, essa campanha vai ser mais forte do que a do ano passado, né? Então eu já vou avisando, eu até coloquei lá, gente, quem topar entrar, saiba que o compromisso que vocês estão assumindo não é comigo, é com Deus, né? Então o compromisso não é comigo, é com Deus. Então, tomem cuidado, né? Levem a sério. Não é uma coisa boba, é uma coisa muito séria que a gente está fazendo, né? É um movimento de 70, por enquanto tem 70 pessoas no grupo. São 70 pessoas, gente, fazendo o mesmo jejum, fazendo o mesmo propósito, fazendo a mesma consagração. É um negócio forte. E agora a gente está fazendo isso no carnaval. Então imagina, né? É uma luta espiritual muito forte. Então esse ano eu tô preparando as rotinas de uma forma mais forte. Vocês vão ver que tá até um pouco mais puxado, mas é de propósito. Eu fiz de propósito mais puxado mesmo, por conta do momento espiritual que a gente está vivendo, que é o carnaval, né? Eu até dei o exemplo antes da gente começar a gravação hoje. Eu lembro de um carnaval que teve há pouco tempo atrás, né? Que foi um carnaval onde na avenida passou
uma pessoa fantasiada de Satanás batendo em Jesus, espancando Jesus na avenida, né? E é nesse nível. Então imagina, né, espiritualmente. Fora na rua, as arruaças que ficam, os negócios que ficam. Eu tava vendo, né, várias escolas estão fazendo, vão fazer homenagens a orixás, homenagens a deuses, não sei o que, entendeu? Então imagina, gente, isso daí é uma carga espiritual muito forte. E a gente vai começar a nossa campanha nesse momento, tá? Para exaltar o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Então, amém, gente. E Deus nos fortalece, Deus nos ajuda. Amém. Deus nos dá vigor e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, porque maior é aquele que conosco está, né? Então, amém, amém, amém. Eu vou fazer a oração agora, tá? E então a gente vai estudar o capítulo 4, que é um capítulo extraordinário, tá bom? Amém. Que vai falar muito pra gente sobre o juízo final. Uau, se nós estamos preparados para o grande dia, né? Será que a gente está preparado para o nosso encontro com Deus? Então, uau, vamos falar sobre isso. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará por cada um de nós. Obrigada por ter nos resgatado, Pai, da vida miserável que vivíamos, da imundície em que nos encontrávamos, Pai. Obrigada por ter nos lavado, nos livrado de nós mesmos, Pai, da nossa própria maldade. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Pai, por ter entregue o seu único filho para sofrer daquela forma por cada um de nós naquela cruz. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Nós nunca saberemos qual foi o preço pago ali naquela cruz, Senhor, mas nós sabemos que foi muito alto. E nós te agradecemos por isso. Obrigada, obrigada, Senhor. Porque se hoje nós temos liberdade de chamar Deus de Pai, é por sua causa, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua bondade, obrigada pela tua graça, obrigada por nos ensinar o amor. Amém, 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 amém. Meu Deus, que venhamos a ter isso em mente, que a partir do momento que reconhecemos o que Cristo fez por nós, não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo é quem vive através de nós. E nós devemos ser Cristo nessa terra, nós devemos ser Cristo na vida dos outros, nós devemos mostrar quem é Cristo para as pessoas, Pai. Então nós devemos agir com a compaixão dele, com o amor dele, com a misericórdia dele, com a graça dele, Pai. Amém. Oh, meu Deus, que venhamos a ser Cristo na vida das pessoas, que venhamos a ter a compreensão que seremos muitas vezes a única Bíblia que as pessoas lerão, Pai. Que venhamos a ter isso em mente para que venhamos a dar um bom testemunho ao teu respeito. Porque nós já não carregamos mais o nosso nome, mas nós carregamos o nome da família de Cristo. Nós carregamos o nome de Deus. Que venhamos a ter em mente isso para reconhecermos a responsabilidade que temos ao dizermos que somos teus. Ao dizermos que somos de Deus, ao dizermos que o Senhor é o nosso Deus, que venhamos a ter isso em mente, a responsabilidade que carrega essa palavra, essa frase, somos teus, Pai, amém. Meu Senhor, nos ensina a obediência, assim como um dia disse Davi, nos ensina a obediência, Pai, nos ensina, Senhor. Oh, meu Deus, nos mostra os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Nos mostra tudo aquilo, meu Deus, que nós fazemos e te desagrada, Senhor. Porque, meu Deus, se ainda erramos voluntariamente, se ainda pecamos de consciência, é porque não temos, meu Deus, a noção do que te desagrada. Então, nos ensina, Senhor, nos ensina os teus preceitos, nos ensina a tua verdade, Pai, nos ensina a tua lei. Nos ensina os teus mandamentos, nos ensina o teu caráter, Pai. Nos aperfeiçoa, Deus, através da nossa obediência, Pai. Então, por isso nós pedimos, nos ensina a obediência, Senhor. Amém. Para que sejamos aperfeiçoados através dela, Pai. Amém, amém, amém. Meu Deus, que o Senhor venha a nos perdoar dos nossos pecados, Pai. Até mesmo aqueles involuntários. Porque a tua palavra diz, Jesus um dia disse, o pensar já é pecado, Pai. Então, se pensamos algo que não deveríamos ter pensado, pecamos.
Se desejamos, ainda que por um instante, algo que não deveríamos ter desejado, pecamos. Se sentimos algo que não deveríamos ter sentido, pecamos. A tua palavra diz isso, Pai. E nós reconhecemos a nossa condição de pó. Nós somos apenas pó, Pai. Oh, Deus. Então nós pedimos em nome de Jesus, perdoai-nos, Pai. Perdoai-nos as nossas ofensas. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós te ofendemos. Toda vez que nós ofendemos a tua santidade. Toda vez que nós ofendemos, meu Deus, o teu caráter, o teu santo nome. Nos perdoa, Pai, porque nós estamos arrependidos, Senhor, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos ensina a obediência para que não venhamos a cair mais em pecado, Pai, porque tudo que nós queremos é a tua presença. Tudo que nós queremos, meu Deus, é contemplar a tua face, Senhor. Nós não queremos ser entregues a nós mesmos, porque a tua palavra diz que quando pecamos com consciência do pecado, o Senhor nos entrega a nós mesmos. E não queremos ser entregues a nós mesmos, porque em nós não há nada de bom. Tudo que há de bom vem de ti, Deus. Oh, meu Senhor, nos deixa experimentar cada vez mais da tua bondade, da tua benignidade, Senhor. Amém. Oh, meu Deus, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que a tua graça nos sigam todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor se compadeça de cada um de nós, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que as nossas orações sejam ouvidas, Pai, neste momento. Todas aquelas orações que um dia fizemos, até as mais antigas, Pai. Até mesmo aquelas orações que, com o passar do tempo, desistimos de continuar fazendo. Que o Senhor ouça, Pai, porque não há um limite de tempo para Ti. Não há uma validade. As orações não caducam, Pai. Que o Senhor ouça até mesmo as nossas orações mais antigas. E que o Senhor as atenda conforme a tua vontade, conforme os teus desígnios. Que o Senhor nos atenda, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor não é só um Deus, mas o Senhor é um Pai. E o Senhor é um Pai que tem prazer em dar ao Filho aquilo que Ele pede, desde que aquilo esteja de acordo com a tua vontade. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor neste momento ouça todas as nossas orações um dia feitas, todas as intercessões que um dia fizemos. Oh, meu Deus, que essas orações sejam ouvidas, que o Senhor se compadeça de nós para atendê-las. Que o Senhor, em nome de Jesus, ouça até mesmo aquelas orações em que não sabíamos como dizer, não sabíamos o que falar, não sabíamos nos expressar. As orações que fizemos apenas chorando, apenas gemendo. As orações que fazíamos no silêncio para que ninguém ouvisse o nosso choro. Mas, meu Deus, o Senhor nos sonda. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe o que se passa dentro de nós. Então, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, meu Deus, sonda os nossos corações. Ouve, meu Deus, as nossas orações. Desvenda cada lágrima derramada. Desvenda os nossos gemidos, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que desvenda gemidos. O Senhor é capaz de decifrar até o que não dissemos. E amém. Glória a Deus por isso. A tua palavra diz que muitas vezes recebemos errado porque pedimos errado. Mas, meu Deus, nessa mesma palavra está escrito que o Senhor é um Deus que sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Então, meu Deus, ainda que não saibamos pedir em palavra o que precisamos e pedimos errado, que o Senhor, meu Deus, como conhecedor de quem nós somos, como conhecedor, meu Deus, do que iremos falar antes mesmo de abrirmos a boca, como conhecedor dos nossos corações e da nossa vontade, que o Senhor conceda, meu Deus, os desejos do nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor continue saciando a nossa sede e a nossa fome, que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia,
Que o seu nome continue sendo glorificado através de nós, através das nossas vidas. Que tudo o que acontece em nossas vidas seja para a glória do teu nome, para a honra do teu nome, Pai. Amém. Senhor, a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor creem, no Senhor esperam. E é nisso que nós cremos, Pai. Não importa o que está acontecendo em nossas vidas, não importa o momento em que estamos passando, nós cremos nessa palavra, que tudo isso vai cooperar para o nosso bem, porque em Ti esperamos, Deus. Em Ti está a nossa esperança. E a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti jamais é frustrado. E glória a Deus por isso, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos pôr de pé. Obrigada por nos dar forças quando estamos fracos. Oh, meu Deus, o Senhor é aquele que dá forças ao cansado. O Senhor é aquele, meu Deus, que torna o nosso fardo leve. E obrigada por isso, por nos trazer a paz que excede todo entendimento humano. Quando tudo vai mal, quando tudo ao nosso redor está desmoronando, o Senhor proporciona-nos uma paz que excede todo entendimento humano. E glória a Deus por isso. E é ao Senhor quem queremos, Deus. A nossa aliança é contigo, Pai. Oh, meu Deus, nós queremos viver uma eternidade inteira ao teu lado. Nós queremos desfrutar da tua presença para todo sempre. Nós ansiamos por contemplar a tua face. Nós ansiamos pelo dia em que Jesus virá e reinará em paz e justiça. E então não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Nós ansiamos por esse dia, onde Jesus tirará da nossa cabeça toda a cinza e colocará uma coroa. Esse dia onde Jesus tirará de nós toda a veste de luto e colocará uma veste de festa. O dia em que nós seremos consolados de todas as nossas dores, ao ponto de não mais nos lembrarmos delas. Nós ansiamos por este momento, Pai. A tua palavra diz que o quanto mais nós pregarmos a tua verdade, quanto mais a sã doutrina for espalhada ao mundo, mais próxima estará a volta de Cristo. E glória a Deus por isso. Porque nós ansiamos pela Jerusalém Celestial. Nós ansiamos por essa terra onde andaremos por cima do ouro, onde as ruas são feitas de ouro, onde nós seremos iluminados pela tua glória, não precisaremos de sol, porque a tua luz nos bastará, Deus. Nós ansiamos por este momento, onde não haverá mais clamor, a tua palavra diz, não precisaremos mais fazer orações, porque nós estaremos do lado do Mestre, nós estaremos do lado de Deus. Oh Deus, nós ansiamos por este dia, por este momento, onde não haverá mais injustiças, onde nada mais nos será tirado, onde nada mais nos será roubado. Oh Deus, obrigada, Pai, por essa palavra que nos traz vida, por essa palavra que nos traz esperança. Obrigada, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, porque o Senhor nos avisou que nós teríamos aflições neste mundo, porque nos tornaríamos inimigos dele. Mas o Senhor disse para que tivéssemos bom ânimo diante das aflições, lembrando que Cristo já venceu este mundo e nele nós também somos vencedores. Amém, Deus, amém, amém, amém. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre Amós 4. Uau! Então, a música que a gente ouviu hoje é Juízo Final, Vanilda Bordieri, tá? Amém. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história? Gente, desculpa a minha tosse. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história? A gente lembra quem está reinando lá no Reino Norte, Jeroboão II.
quem está reinando lá no Reino Sul? Uzias ou Azarias, é a mesma pessoa, tá? Lá no livro de Crônicas, às vezes está Azarias, né? Mas é a mesma pessoa, é o mesmo rei, tá? Uzias, Azarias lá no Reino Sul, descendente de Davi, né? O som tá ruim. Ó, eu desliguei e liguei para ver se fica bom o som agora, tá, gente? Esse celular tá muito ruim. Esse meu celular tá horrível. E eu tive que trocar o celular porque antes estava ficando ruim nas redes sociais. Agora tá no Meet ruim, mas vai dar certo. Agora deve ter melhorado. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Amém. Então a gente lembra que lá no Reino Norte, quem tá reinando? Jeroboão II. Lá no Reino Sul, quem é que tá reinando? Uzias ou Azarias. É a mesma pessoa, tá? Então, o que que acontece? Neste momento da história de Jeroboão II e de Azarias, né? Uzias até que foi um rei bom, a gente lembra, né? Enquanto o sumo sacerdote estava vivo. Enquanto o sumo sacerdote que ele ouvia estava vivo, ele foi bom. Ele foi bem diante de Deus. E por isso ele vencia. A Bíblia diz que ele só conseguia vencer batalhas, ele só conseguia prosperidade, ele só conseguia riqueza por causa da obediência. A Bíblia diz, porque ele foi obediente, tudo lhe ia bem. E o sumo sacerdote morreu. E Uzias, Azarias, começou a se sentir. Ele começou a se achar muito importante. E a gente lembra que ele se achou tão importante ao ponto dele entrar no templo, onde só os sacerdotes podiam entrar e querer acender ali um incenso para Deus, que só os sacerdotes podiam acender, que eram os descendentes de Arão. E quando ele foi lá acender, ele achou que estava fazendo uma coisa boa, que Deus ia se agradar, porque ele é muito importante. Eu sou tão importante que Deus vai se agradar do que eu estou fazendo, né? E quando ele foi lá fazer isso, os sacerdotes entraram neste momento e falaram para ele: Uzias, cuidado, o que você está fazendo não é para sua honra, vai ser para sua desonra. Deus não está se agradando disso. O único que pode acender incenso diante de Deus são os descendentes de Arão. E ele se ofendeu. Eu falei, como assim? Eu sou rei? Eu não posso acender? E a gente lembra que ele ficou irado com os sacerdotes, porque ele se achava digno. E então a lepra veio na testa dele. Uau! A lepra veio na testa dele, para deixar muito claro que ele não era digno. Deus fez uma marca na testa desse homem, ensinando para ele a humildade. Uau! E então a gente lembra que lá no reinado de Jeroboão II, um rei ruim, um rei mau, né? Ele não adorava Baal, mas ele seguia ainda nos pecados de Jeroboão I. Jeroboão I, a gente lembra que foi aquele rei que decidiu criar a estratégia lá de colocar os 2 bezerros de ouro para adoração. Então ele colocou os 2 bezerros de ouro lá em Israel para o povo adorar e disse, gente, aqui está o Deus que tirou vocês lá do Egito. Adorem esses 2 bezerros de ouro. E tudo isso com a finalidade de evitar o povo de ir para Jerusalém adorar a Deus no templo de Deus. No templo que Deus havia mandado erguer, né? Então a gente lembra disso. Nesse momento da história, Jeroboão com todos esses pecados, né? Deus decide começar a limitar ali na descendência de Jeú, Deus começa a limitar o reino de Israel. Deus já estava tão irado com o reino norte, por causa dos pecados do reino norte, que Deus começa a limitar as terras. E eles perderam a terra do leste, a gente lembra, a gente já falou sobre isso, né? Aquelas terras extras que foram conquistadas ali na época de Moisés, né? Que é do Rio Jordão, ali do lado leste, foram perdidas para a Síria, né? É Síria com S, tá? Não é a Assíria ainda, é Síria. Foram perdidas para a Síria, para Hazael, para Ben-Hadad, a gente lembra. E então o Reino Norte começou a perder as terras também do oeste. As terras da promessa. As terras de Canaã. Eles começaram a perder também. Então a gente lembra que esse povo chorava. Esse povo clamava. Esse povo pedia socorro. Porque eles sofriam muito, né? A gente lembra que as barrigas das mulheres grávidas eram rasgadas. Eles pegavam as pessoas, deitavam as pessoas no chão e passavam por cima das pessoas com carroça, com ferro na ponta. E eles faziam todo tipo de tortura com o pessoal do Reino Norte. E eles choravam, choravam, choravam.
mas não conseguiam se consertar. Eles continuavam adorando os bezerros de ouro e choravam. E a Bíblia diz que Deus se compadeceu deles. Não por eles, não porque eles mereciam, mas por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus teve compaixão deles por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nesse tempo, Deus ainda não pensava em exterminar eles da face da terra. Deus ainda não pensava em destruí-los totalmente. Deus ainda não pensava em apagar o nome do Reino Norte da face da terra. Ainda não. Mas pensará. Olha só, né? Ainda não pensava. Então, a Bíblia diz que neste momento, Deus percebe que ninguém vai salvar esse povo. Se eu não fizer, não vai surgir ninguém para livrar esse povo. E Deus foi lá e livrou esse povo. Por meio de quem? Por meio de Jeroboão. Jeroboão II. Jeroboão II, que era um rei ruim, um rei mau, ficava pecando, indo lá adorar os bezerros de ouro, né? Então, ele foi usado para livrar o povo de Israel das mãos dos sírios. Ele conseguiu retomar algumas terras das mãos dos sírios. E houve um tempo de paz no Reino Norte. Houve um tempo de prosperidade ali no reino de Jeroboão II. E o povo começou a enriquecer. E nessa época começou a ter muita discrepância social. Então as pessoas começaram a ficar muito ricas e outros ficaram muito pobres. E o que a aliança da lei dizia, que a gente estudou em Levítico? Que Deus havia feito uma estratégia para que a própria sociedade ajudasse o pobre a se reerguer. Lembra disso? A gente falou sobre isso quando a gente estudou Êxodo, Levítico, Números, né? Deuteronômio. Na aliança da lei, havia uma atenção especial de Deus para com o oprimido, para com o pobre, para com a viúva, para com o órfão. Tanto que Deus falava, quando vocês forem colher a plantação, né, a uva, forem colher trigo, qualquer coisa, deixem um pouco, não colha tudo. Deixa um pouco para os pobres, quando eles vierem para eles colherem também. Então havia uma atenção especial de Deus para com o pobre. Havia na aliança da lei, a gente lembra, Deus havia permitido que você ajudasse o pobre. A pessoa era muito pobre, então você emprestava dinheiro para a pessoa se reerguer. E como que essa pessoa ia devolver para esse dinheiro se ela era pobre? Como ela ia devolver para você? Trabalhando. Então existia na aliança da lei essa possibilidade. Você emprestava o dinheiro para a pessoa se reerguer e ela trabalhava para você por um determinado período de tempo para pagar o dinheiro que você emprestou. Mas esse trabalho, né, essa escravidão não podia jamais ser eterna. Deus havia dito, eu libertei esse povo do Egito, não é para ser escravo de novo, é para ser liberto. E por isso não haverá escravidão eterna mais. Vocês vão servir, vai ter uma servidão de no máximo 6 anos. No 7º ano, o ano sabático, o ano do jubileu, vocês perdoarão qualquer dívida. A gente tinha estudado isso, né? Então, o que o Reino Norte devia fazer? E Deus vai falar isso. O que o Reino Norte devia fazer? O Reino Norte, já que uns estão muito ricos e outros estão muito pobres, o Reino Norte devia ajudar os pobres. Como? Emprestando dinheiro para o pobre se reerguer, para então o pobre ir pagando com trabalho. E assim, não ia ver pobre, todo mundo ia se reerguer, né? Então, essa lógica de Deus é extraordinária, daria certo, super certo, não haveria pobre no mundo, todo mundo ia se reerguer. O interesse de Deus nunca foi de dar esmola, mas sim de ensinar o pobre a se manter, né? Então era dar condições para que ele se sustentasse depois sozinho. Não viver dando esmola. O interesse de Deus nunca foi esse, mas de ajudar o outro a se erguer, né? Era esse o interesse de Deus. E tá isso na lei, na aliança da lei tá escrito isso. Que eles deveriam, né, emprestar o dinheiro para o irmão sem juros, diz isso, e o irmão trabalharia para você a preço de meia jornada. Né? Então você ia descontando ali do trabalho dele meia jornada, né? A jornada de um trabalhador você descontaria meia. O trabalho dele, como era o empréstimo que você fez, não valia o trabalho de um jornaleiro normal, né? Um jornaleiro, deixa eu explicar que a Bíblia diz isso, né? Eu já tinha falado isso. Jornaleiro não é a pessoa que sai entregando jornal, né? Quando a gente lê assim, o jornaleiro dá a impressão que hoje a gente conhecendo o jornal é a pessoa que sai entregando jornal. Não, o jornaleiro era aquele que cumpria a jornada, né? De um dia. Então, eles não ganhavam como um trabalhador de um dia. Era meio
meio-dia. Eles trabalhavam o dia inteiro, mas ganhavam como meio-dia, né? Não ganhava, na verdade, era abatido daquele valor que eles pegaram, né? E era isso que eles deviam fazer. Eles deviam ajudar o pobre a se erguer. Mas lembra qual que era a situação que estava acontecendo lá no Reino Norte? Eles não queriam saber de gente trabalhando para ele e ele ia emprestar dinheiro. Eles não queriam saber disso. O rico queria ficar cada vez mais rico, né? Qualquer semelhança com a atualidade de hoje, né? É demais, né, gente? Mas era isso. O rico queria ficar cada vez mais rico. Então, o que ele fazia? Ele não dava essa possibilidade de você trabalhar para ele, de você pegar um empréstimo para se reerguer e trabalhar para ele. Ele não dava essa possibilidade. E ele ia e te cobrava dívida. Então, ele ia lá e te vendia um par de sapato e você não conseguia pagar um par de sapato, ele te vendia como escravo por causa de um par de sapato, porque ele queria visar lucro. E era esse contexto que estava o Reino Norte. Eles queriam só dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eles começaram a oprimir quem? O pobre. Então, eles ficavam tirando dinheiro do pobre. A gente lembra que a aliança da lei dizia que quando você fosse emprestar para o pobre, você podia pegar penhor, né? Toda vez que você emprestava alguma coisa, você pegava o penhor. Se a pessoa não ia trabalhar para você, né? A aliança da lei dizia que aquele que não tinha o que penhorar podia ir trabalhar para você como servo, né? Te servir durante 6 anos. Mas se a pessoa tinha alguma coisa para dar em penhor, ficava o penhor no lugar do empréstimo, né? E o que acontece? Algumas pessoas penhoravam o manto. A gente lembra disso, né? Então, o manto era penhorado e a lei dizia que podia. O pobre, só quem penhorava manto era o pobre, né? O rico não vai penhorar manto. Então, o pobre não tinha o que penhorar, penhorava o manto. Mas o que acontece? Nessa época, o manto era usado para dormir, era usado de cobertor. O pobre usava o manto que ele saía na rua, né, para fazer negócio, tudo, ele usava também para se cobrir do frio. E a aliança da lei dizia, quando você for pegar em penhor um manto, você nunca fique com ele à noite. Você restitua esse manto para a pessoa dormir com ele e no outro dia de manhã você pega de novo o penhor. Mas você nunca fique com ele. A gente lembra que o nível ali de maldade com o pobre do Reino Norte era tão grande, mas tão grande, que eles pegavam o manto que eles tinham pego em penhor, colocavam no chão e eles deitavam, o próprio credor deitava debaixo de um altar de um deus pagão, né? Ou com uma prostituta cultual, né? Ou ali adorando o deus pagão, bebendo ali com o deus pagão. E ele pegava aquele manto do pobre, que o pobre estava passando frio porque estava sem ele, e ele deitava ali debaixo daquele altar pagão. E isso ia contra a aliança da lei, isso ia contra a lei de Deus, né? Então a gente começa a ver como eles estavam errados, tá, gente? E agora, então, no versículo 1, continua vindo nessa mensagem de Amós sobre esse erro deles com relação à ganância. Eles estavam muito gananciosos. Eles queriam muita prosperidade, né? A gente lembra que no capítulo anterior, Deus havia falado, a riqueza de vocês não fui eu que dei. A riqueza de vocês é riqueza de violência, é riqueza de roubo. Não fui eu que dei para vocês essa riqueza, né? Então, agora, no versículo 1, ele continua falando sobre isso, tá? Então, ele vai continuar falando, a gente lembra que ele está ali em Samaria, falando ali, a paz Sabrina, ali em Samaria, falando com o reino norte. Então, ele diz no versículo 1 para aquele povo, ouçam esta palavra, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, que dizem a seus maridos, dá cá e bebamos. Gente, ele tá chamando realmente a mulher de vaca. Ele tá falando que as mulheres lá de Samaria são vacas de Bazã. E por que ele tá falando isso, gente? Porque, gente, elas são bem cheinhas. E por que ele tá falando isso aqui? Vocês que parecem mais as vacas de Bazã, por que vacas de Bazã? Bazã era a terra lá do lado leste. Lembra? Lá do lado leste, que foi conquistada por Moisés? Lá é uma terra muito fértil. Lá era uma terra de gado. Lembra até que tem uma tribo que fala, ai, a gente tem gado, a gente é de pastoreio, Moisés, então deixa a gente ficar aqui, lembra disso? E Moisés fala, só se vocês forem ajudar as outras tribos a entrarem em Canaã, porque que é isso? Vocês vão ficar aqui, os irmãos que se virem lá conquistando a terra que Deus mandou, né? Lembra disso? Então era uma terra, gente, que era muito boa para pasto. E o que acontece nessas terras? As vacas, gente, eram bem gordas, bem voluptuosas, sabe? Bem bonitas, porque era uma terra boa de pasto.
E é isso que o profeta está falando dessas mulheres. O profeta está falando o quê? Que essas mulheres, por meio desse enriquecimento ilícito, por meio dessa opressão do pobre, elas engordaram. E elas estão agora como a vaca de Bazã. E em vez delas falarem para o marido delas pararem de oprimir o pobre, em vez delas ficarem falando, ô meu marido, para, isso é errado, elas incentivam. É isso que ele está dizendo. Vocês ainda incentivam. Vocês ainda ficam falando, vai lá, realmente vai lá e busca mais ouro pra gente. Vai lá e consegue mais dinheiro. Vai lá e consegue o nosso vinho de hoje, né? E é isso o que ele está dizendo aqui. Que essas mulheres ficam ainda incentivando. Então, vou ler de novo o versículo 1. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, que dizem a seus maridos, dá cá e bebamos. Então elas ficavam incentivando, vê? As mulheres, em vez de cortar, né, ali, elas ficavam incentivando o marido a oprimir cada vez mais. E ajudando também, né? Elas também faziam parte da opressão, então elas ainda eram as opressoras também, né? E é isso que ele está dizendo. E elas engordavam à custa dessa opressão. Elas estavam ali todas voluptuosas à custa da opressão, à custa dessa opressão dos pobres, né? É engraçado que a Bíblia diz isso, né? A mulher edifica o seu lar, né? A mulher sábia edifica o seu lar. E é verdade, gente, verdade. Eu conheço uma pessoa que ela foi casada 3 vezes. E quando ela foi casada, todas as vezes que ela foi casada com os maridos dela, né? Os 3 maridos que ela teve, gente, eles sempre viveram assim, sabe, numa extrema necessidade. Realmente o negócio era muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Era uma miséria total. Então, eles se separaram e essas pessoas, esses homens, se casaram com outra pessoa. E, gente, hoje eles têm, sério, chácara, tem 2 casas, 3 casas. E então eu chego à conclusão que o problema não era eles. Era ela. Sabe? Às vezes, realmente, a mulher não tem sabedoria. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem, né? A mulher, ela é capaz de destruir um homem ou de elevá-lo, né? E é isso, sabe? Tem uma mensagem muito interessante da mulher do Obama, né? Michelle, né? Que uma vez ele fala para ela, né? Eles encontram em um restaurante um ex-namorado dela e ele é garçom. E o Obama vai e fala para ela, olha, se você ainda estivesse namorando com ele, ó, ele é garçom. Aí ela diz, não, Obama, se eu ainda estivesse com ele, ele seria o presidente. Você entende? É nesse nível, né? É nesse nível que a gente vê. A mulher edifica a sua casa. Às vezes o homem não tem nada, gente, mas a mulher não ajuda. A mulher sábia faz o homem ter coisas, faz o homem evoluir. E é verdade, gente, eu falo sinceramente. Aqui na minha casa é assim, sabe? Eu edifico a minha casa. Eu oriento meu marido, sabe? Igual a estudo, eu não sei o que. Eu oriento ele, gente. E ele tem consciência disso. Esses dias ele colocou nas redes sociais, ele até falou, amor, eu te amo. Tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou foi pela sua sabedoria. E é verdade. Foi a minha sabedoria, gente, porque senão, por ele, a gente não tinha nada, entende? Então, a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher sábia, ela põe um homem para frente, mas a mulher que é louca, né? A mulher que é tola, ela destrói um homem. Ela é capaz de destruir um homem. E é isso que ele está falando, né? Porque a gente para pensar, pô, mas por que ele está cobrando tanto das mulheres, né? Que poder que essas mulheres têm para ele estar falando desse jeito? Se os homens eram os opressores. A mulher tem muito poder, gente. E desde antigamente, não é de agora não, é desde antes. Nossa, esses dias eu estava estudando a história de Cleópatra. Uau, gente, que interessante a história dessa mulher, né? E a Cleópatra, né, para quem não sabe, os estudiosos pela história, né, ela era negra, né, foi tirado isso hoje em dia de algumas, né, de alguns livros, algumas histórias, mas a verdade é que ela era negra, a Cleópatra era negra. A gente sabe que ali no Egito são os descendentes de Cã, lá no Egito, né, e ali a Cleópatra, ela era de uma nacionalidade, depois que entra no Egito,
que era de uma nacionalidade, uma raça negra. Ela era negra. Uau, né? Que legal. E que extraordinária essa mulher, hein? Uma mulher tão inteligente, né? Uau, eu tava vendo a história dela muito interessante. E o quanto que, gente, ela foi a faraó. A faraó. A faraó mulher. Ela era chamada de faraó, ela era respeitada como faraó. Quando. Esqueci o nome dele. Otaviano. Quando Otaviano estava ali, né? Dominando, ele virou o poderoso no lugar de Júlio César ali, né? E ele estava dominando tudo ali. Ele tentou fazer um acordo com Cleópatra. Ele ia deixar Cleópatra viva, gente, para ela entregar no lugar Marco Antônio para ele, né? E ela não entregou. Mas, gente, olha o poder dessa mulher. Que mulher inteligente. Isso lá atrás, gente. A mulher, né? Ela tem o poder realmente, né? De aconselhar, de aconselhamento, de edificar o lar, né? Uau! E é isso que esse profeta está cobrando aqui, né? Pô, vocês, em vez de aconselharem os seus maridos de que eles estão fazendo errado, né? Não. Vocês ficam ainda incentivando. A gente lembra que Naamã, quem foi que falou para Naamã ir lá procurar Eliseu? A mulher dele. A serva israelita era da mulher dele. A serva israelita falou com a mulher dele, não falou com Naamã. Aí a mulher dele foi falar com Naamã. E Naamã ouviu a mulher dele e foi lá falar com Eliseu. Uau, gente, olha o poder da mulher. Uma mulher sábia, gente, ela consegue fazer o seu marido ir em frente, sabe? O seu marido ser bem sucedido, né? Uma mulher sábia consegue. Aconselhar o marido corretamente, né? E é claro que o marido também tem que ajudar, né? Tem homens que não adianta você falar nada que não ajuda, né? Mas, uau! E aqui é isso que o profeta tá falando. Poxa, vocês não aconselham, vocês podiam aconselhar. Mas vocês que ficam parecendo as vacas de Bazã aí, todas voluptuosas, né? Por causa do dinheiro que roubam, vocês ficam aí incentivando mais e mais, oprimindo cada vez mais o necessitado. E em vez de vocês falarem para eles, vocês falam, vai lá e consegue mais, me dá mais, que eu quero beber mais vinho, né? Então, no versículo 2, o profeta fala: Deus jurou pela sua própria santidade. Uau! Deus jurou não só por si mesmo, mas pela santidade dele. Ou seja, Deus está jurando pelo que está sendo ofendido. Esse povo está ofendendo a santidade dele. E é pela santidade dele que ele está jurando. Vocês estão ofendendo minha santidade. E é por ela que eu vou lutar. É por ela que eu vou entrar aí na guerra, batalhar, e eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Pela minha santidade que vocês estão aí ofendendo. Então aqui, Deus jura pela própria santidade dele que ele vai fazer vir sobre esse povo, sobre essas mulheres, ganchos que vão levar elas dali da terra, que vão puxar elas ali como anzóis de pesca, né? É engraçado, aqui Deus usa uma linguagem, para a paz, Adriano, usa uma linguagem para essas mulheres de tratar elas como carne, né? Deus vai tratar elas como carne, um pedaço de carne, é como se fosse peixe, vai lá com o anzol e puxa. E vai ser assim, Deus trata assim essas mulheres, né? Elas adoravam bezerros de ouro, né? E acabaram, né, tendo o reflexo daquilo que elas adoravam, são tratadas como gado, né? As vacas de Bazã. E então, versículo 2, Deus diz, através do profeta Amós: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vocês, em que vos levarão com ganchos, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Uau! Vão levar vocês como se estivessem pescando, né? Ali, ó, com gancho, com anzóis de pesca, né? Como se pega ali um peixe, né? Enganando, com uma armadilha, né? Você vai ali para pegar um peixe, você vai ali com uma minhoca, né? E o peixe bobo vai lá comer a minhoca, né? E é pego. E assim essas mulheres vão ser pegas. Por quê? Porque elas são umas interesseiras. Elas não estão querendo oprimir todo mundo para continuar engordando, para continuar comendo. Não é esse o interesse delas? Então é pela própria boca delas que elas serão pegas. E é isso que Deus está dizendo. Vocês
só estão interessadas nas suas barrigas, vocês estão querendo engordar cada vez mais suas vacas de Bazã, então, pela própria boca de vocês, vocês vão ser pegas. Vocês vão ser pegas com anzóis, né? Igual o peixe quando é pego ali na armadilha. O peixe, né, se ficasse esperto, nem ia lá comer a minhoca. Foi comer a minhoca, assim são elas. Ixi. Então, no versículo 3, gente, diz: e saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas para Armon, disse o Senhor. Gente, Armon, eu não sei que terra é essa, não tem como saber, tá? Não dá pra gente saber que terra é essa, tá? E aqui, o que Deus está dizendo? Geralmente, as pessoas saem e entram pela porta. Então, o jeito certo de se sair e de se entrar dessa cidade seria pelo portão. Mas Deus está dizendo que elas não vão sair pelo portão. Elas não vão sair pelo portão. Elas vão sair por brechas do muro. O muro que eles julgavam ser impenetrável. Eles achavam que tinha uma fortaleza tremenda que nada os abalaria. Mas elas seriam arrancadas e puxadas pelos buracos nos muros. Nem pelas portas elas não sairiam. Aí no versículo 4, o profeta ainda fala com ironia para esse povo. Vocês querem pecar? Então vão lá para Betel. Vão lá em Betel pecar. Lembra o que está em Betel? Em Betel tem o bezerro de ouro. E o profeta está falando, o que vocês querem é pecar? É isso? Vocês querem pecar? Então vão lá em Betel. Vão lá em Betel pecar. Porque indo lá para Betel, vocês estão pecando. Vocês querem pecar ainda mais? Vão para Gilgal, né? Eu não sei o que estava acontecendo em Gilgal. A gente lembra que os templos de adoração do bezerro de ouro eram em Betel e em Dan, né? O que é Gilgal? A gente ouviu falar muito sobre Gilgal na época de Josué. Gilgal era o centro do exército de Josué durante a conquista ali. Lembra da Terra Prometida? Eles atravessaram o Rio Jordão e eles pararam em Gilgal. E as estratégias que eles faziam ali de batalha eram em Gilgal. Então era um campo de concentração do exército ali de Israel ali em Gilgal. A paz, Marília, tá? E aqui ele está dizendo, vocês querem pecar ainda? Provavelmente em Gilgal agora devia ter sido erguido algum templo de Deus pagão, né? Porque se vocês querem pecar ainda mais, vão lá para Gilgal também. Já que é pecar que vocês querem, né? E então, de manhã, né? A cada manhã, tragam os seus sacrifícios. De 3 em 3 dias, levem os seus dízimos. Você observa aqui que eles eram um povo que cumpriam rituais religiosos. Errado. Mas eles cumpriam. Aqui está dizendo que eles ofereciam sacrifícios. Eles iam lá todo dia de manhã oferecer sacrifícios. Eles iam de 3 em 3 dias entregar os dízimos. Eles cumpriam rituais religiosos. Errado. Para o Deus errado. Eles faziam para os bezerros de ouro. Estava errado. E é isso que Deus está falando. Deus está falando, o que vocês querem é pecar? É isso que vocês estão querendo, o povo de Israel? Então vão lá em Betel pecar. Vocês querem pecar ainda mais? Então vão lá em Gilgal e entreguem lá o sacrifício da manhã. Entreguem lá os dízimos de 3 em 3 dias. E pequem ainda mais, já que é isso que vocês querem. Querem ficar pecando, né? Então, no versículo 5, Deus continua falando através do profeta Amós. Queimem os sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem as ofertas voluntárias. Façam-nos ser conhecidas, porque assim lhes agrada, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus, né? Então, aqui ele está dizendo assim, vão lá, façam os sacrifícios de vocês e depois saiam falando que vocês fizeram ofertas voluntárias, porque é disso que vocês gostam. Vocês gostam de se aparecer. Vocês gostam de fazer as coisas dizendo que é para mim, mas é para se aparecer. Vocês gostam de ficar só mostrando o quão generoso vocês são. Vocês gostam de ficar proclamando aos 4 ventos o quão piedoso vocês são. Mas é tudo mentira. Eu vejo como vocês tratam os pobres. Eu vejo como vocês têm oprimido o povo. E vocês vêm depois querer ficar espalhando para todo mundo o quão generoso vocês são com Deus. É mentira. Uau, né? Deus está falando aqui sobre a hipocrisia, né? A hipocrisia de um povo que cumpre rituais religiosos, a hipocrisia de um povo que faz questão de proclamar a sua generosidade diante de Deus,
e não tem compaixão para com o próximo. Que hipocrisia, né? É o nível de hoje a gente tá, por exemplo, na igreja, entrega o dízimo na igreja, entrega a oferta na igreja, sai da igreja, a gente encontra uma pessoa em condições de rua implorando por comida e a gente finge que não vê. É nesse nível. É isso que ele está dizendo aqui. É nesse mesmo nível, né? Lá em cima, a gente tinha visto também, agora há pouco, nos versículos acima, eu tinha falado sobre isso, né? Eu tinha falado aqui em cima, deixa eu até pegar, que eu ia falar um comentário, eu acabei esquecendo. Aqui nos versículos de cima, a gente lembra, né? A gente falou sobre isso em Uzias. A gente lembra, né, que Uzias, né? Veio esse comentário, deixa eu falar agora sobre isso. Uzias, Azarias, o rei lá do sul, né? A gente lembra que ele estava tão orgulhoso de si mesmo, ele se achou tanto, se exaltou tanto, que ele se achou digno de acender incenso para Deus, né? Ele achou que Deus ia se sentir honrado dele estar acendendo incenso. E então Azarias falou: não, você não pode, você não é sacerdote. Só o descendente de Arão pode acender incenso. E ele se ofendeu. Ele falou: como não? Eu sou rei. Eu sou rei. E então foi a lepra na testa dele, lembra? E eu ia falar um pouquinho sobre isso e acabei esquecendo, né? Tem um momento na Bíblia, ali no Novo Testamento, que diz assim: quando você for para algum lugar, não se sente na frente, se sente nos fundos. Porque é mais digno você ser chamado para ir à frente do que passar vergonha e ser convidado para ir para o fundo, né? Às vezes você se acha tanto que você acha que é digno de estar sentado no primeiro banco, no primeiro lugar. Aí você vai passar vergonha. É melhor você se sentar lá no fundo e ser convidado a ir lá para frente do que você mesmo se exaltar, né? Tem uma passagem que Jesus fala sobre isso, que para não fazermos como os fariseus fazem. Os fariseus, eles separavam lugares para eles nas sinagogas. Lugares lá na frente. Porque eles se achavam mais dignos. Jesus fala: não faça isso. Deus não se agrada de você se achar mais digno do que o outro. E eu falando sobre isso no início da aula, eu lembrei, eu estava assistindo hoje uma pregação e eu vi um monte de cadeira no altar. Um monte de gente sentado lá no altar nas cadeiras, né? Fariseus. Jesus disse isso. Os fariseus separavam as cadeiras em lugar de honra para si mesmos, porque eles se achavam mais dignos do que os outros. E Jesus abominava isso. Ele falava: não façam isso. E, gente, só veio esse comentário aí porque veio isso na minha cabeça na hora que eu estava falando de Uzias, tá? Eu tinha que falar. Ainda bem que eu lembrei. Então, aqui se vê que eles eram religiosos. Errado, né? Porque eles entregavam dízimo para os bezerros de ouro, né? Eles faziam errado, mas eles queriam cumprir. A gente vai ver que eles queriam cumprir festas, né? As festas, lembra? Pentecostes, festa da Páscoa, né? Eles queriam cumprir, mas cumpriam errado. E é isso que Deus está falando. Vocês querem pecar? Pequem. Porque a verdade é que vocês estão achando que vocês não estão pecando, mas cumprindo essas coisas erradas do jeito que vocês estão cometendo, é pecado. Eu falei até pra vocês um tempo atrás, né? Teve uma pessoa uma vez que falou pra mim, né? A pessoa me ligou e falou assim: ai, eu tô pensando em colocar meu filho numa escola católica, o que você acha? Eu falei: não põe. Não põe. É melhor ele não saber nada e depois ser ensinado do que ele saber errado e depois ter que ensinar o certo. Não coloca. Aí a pessoa falou assim pra mim: ah, mas eu fico pensando assim, é melhor ele saber alguma coisa do que não saber nada. É isso que Deus está falando aqui. É melhor não saber nada. É melhor não fazer nada do que fazer desse jeito. É melhor não fazer. E é isso que ele está dizendo. Esse povo peca. Esse povo peca ao fazer errado. Eles estão achando que eles estão santificando a Deus, mas não estão. Eles estão fazendo para pecado. É igual, por exemplo, a Santa Ceia, né? Quando eu fui dar um culto um tempo atrás, eu expliquei, né? A gente tem que ter consciência que se a gente não tem parte com Jesus e a gente está fazendo a Santa Ceia, é para nossa condenação. Eu não aceitei a Cristo, não renasci em Cristo, não tenho parte com Cristo, tô comendo do corpo dele, bebendo do sangue dele, por quê? É para chacota, né? É para minha condenação. Não tenho parte com ele. E é a mesma coisa, cuidado, né? Cuidado. Nem todo ato religioso é legítimo. Cuidado. E é isso que Deus está falando. Vocês querem pecar? Vão. Pequem lá, vão lá para Betel.
Vão lá para Betel adorar aquele bezerro de ouro lá e vão lá pecar. Quer pecar mais ainda? Vão lá para Gilgal, pequem lá em Gilgal, vão lá entregar os dízimos de vocês de 3 em 3 dias e pequem ainda mais. Vão oferecer os sacrifícios de vocês de manhã e pequem ainda mais. Fiquem aí, ó, queimando os sacrifícios de louvor de vocês e oferecendo suas ofertas voluntárias, que na verdade é só para vocês saírem falando por aí que vocês ofertam. É só para vocês falarem que vocês são generosos. É só para vocês saírem por aí proclamando a generosidade de vocês e o quão piedosos vocês são. Nossa, olha, Deus nem precisou me mandar fazer nada. Eu quis dar de bom grado uma oferta para Ele. Mas eu tô vendo, Deus está dizendo, mas eu tô vendo. Vocês oprimem os pobres. O pobre pede socorro e você não ajuda. E você vem dizer que é piedoso porque você me entregou uma oferta. É isso que Deus está falando. Esse povo oprimia os pobres. E ainda queria sair por aí gritando aos 4 ventos que eram piedosos. Que eram generosos porque estavam dando para Deus o que Deus não pediu. Ah, eu estou dando dinheiro para Deus que Deus nem pediu. A oferta é voluntária, ó. Mas o pobre ali, ele está oprimindo, em vez de ajudar. Não, valeria muito mais ele ajudar o pobre, não é isso que Deus está dizendo. Aí no versículo 6, então diz... Por isso também vos dei limpeza de dentes, né? Foi por causa disso, por causa desse pecado de vocês, que eu deixei vocês sem ter comida. Quando ele diz que dei limpeza de dentes, né? É que ele deixou o dente desse povo limpo porque não tinha o que comer, né? Se você não tem o que comer, seu dente tá limpo. Não tem o que comer, né? Não tem comida, então tá com o dente limpo. E ele tá falando isso, foi por isso, por causa desse pecado. Por causa de vocês ficarem pecando em Betel. Vocês acham que vocês estão fazendo algo que eu goste? E não lá adorar o bezerro de ouro em Betel? É pecado. Vocês acham que eu estou gostando das ofertas que vocês me entregam? É pecado. Vocês acham que eu gosto quando vocês vêm com oferta até voluntária? É pecado. Vocês ficam só querendo proclamar a generosidade de vocês, que é falsa. É hipócrita? Não. Aí então ele fala aqui, foi por causa disso, por causa desses pecados, que eu deixei vocês com falta de alimento. Então aqui diz isso, né? E falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, ainda assim, mesmo passando fome, mesmo vocês não tendo o que comer, vocês não se converteram a mim. Vocês continuaram pecando. Então, eu fui e retive a chuva. Faltando 3 meses para a colheita, no tempo em que era mais necessária a chuva, para que aquela plantação vingasse, eu decidi segurar a chuva, não enviei a chuva. E então vocês ficaram desesperados, porque vocês não tinham água. Então vocês começaram a correr de uma cidade para outra procurando água. E ainda assim, vocês não se converteram a mim. Então no versículo 8 Deus diz, vocês ficavam andando errantes, indo para uma outra cidade para beberem água e nunca se saciavam. Não havia água que bastasse para a sede de vocês. Mas vocês não se converteram a mim. Aí no versículo 9, Deus diz, eu castiguei vocês. Eu feri vocês com queimadura. Quando ele diz queimadura, que é de sol, ele mandou um sol ardente. Era uma época totalmente de colheita, né, gente? Então era um povo que ficava muito debaixo do sol. Então ele diz, olha, eu mandei feridas de queimadura, sol ardente sobre vocês. Eu mandei ferrugem. Essa palavra de ferrugem, eu fui procurar no hebraico, é bolor. Então as coisas começaram a embolorar. As comidas, né, as plantações começaram a embolorar. E não bastasse isso, vocês não se convertendo a mim, eu mandei gafanhotos, praga de gafanhotos, para acabarem com as plantações de vocês. E os gafanhotos foram lá e acabaram com as hortas de vocês, com as uvas de vocês, com as figueiras de vocês, com as azeitonas, os azeites, as oliveiras de vocês, né? Os gafanhotos comeram tudo. Mas ainda assim, vocês não se converteram a mim. Aí no versículo 10, Deus diz, eu mandei para vocês pragas, como eu mandei lá no Egito. Eu mandei uma peste, uma doença, assim como foi lá no Egito. Eu matei os jovens do Reino Norte à espada. Eu deixei os cavalos de vocês serem levados presos.
A tal ponto foi o terror que eu lancei sobre vocês, que o arraial de vocês fedia. Eu deixei o arraial subir aquele mau cheiro, e vocês sentiam na narina de vocês aquele fedor. Mas ainda assim, vocês não se converteram a mim. Então, no versículo 11, Deus diz: eu subverti alguns de vocês. Eu destruí alguns de vocês. Eu derrubei alguns de vocês. Assim como eu destruí Sodoma e Gomorra. Aí então, quando eu ia destruir todos vocês, quando eu ia destruir todo o Reino Norte, vocês foram salvos, como um tição é tirado do meio de um incêndio. Sabe o que Deus está falando aqui? Vocês passaram de raspão. Sabe aquela pessoa que passou no último tempo? É isso que ele está falando. Vocês estavam já para ser queimados. Vocês foram colocados ali para queimar, para arder, como Sodoma e Gomorra. Aí no último segundo já estava tição ali, já estava queimando. Eu decidi tirar. No último segundo. Vocês foram salvos de raspão. Vocês mereciam aquilo. E eu salvei vocês no último instante. Vocês mereciam o que Sodoma e Gomorra teve, mas eu salvei vocês. Mas ainda assim, vocês não se converteram a mim. Caramba, né? A gente vai ver agora que Deus vai dizer o seguinte, né? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Tudo que eu fiz não foi o bastante. Eu não fui claro o suficiente com todas as coisas que eu fiz, porque vocês não se converteram a mim, mas agora eu estou sendo. O meu profeta está falando muito claro com vocês. Está sendo muito aberto o meu diálogo para vocês se converterem. Então agora é sério, né? Às vezes a gente fica pensando, né? A pessoa é tão ruim, né? A gente fala, nossa, mas Deus não vai falar com essa pessoa. Gente, Deus fala. Né? Eu já dei um exemplo aqui. Eu já conheci uma pessoa, gente, que roubava. Ele tomou um tiro, ficou paraplégico. E ele foi preso depois de novo roubando na cadeira de rodas. Ele continuou roubando. Aí a gente fala, pô, Deus não fala. Deus fala. É a pessoa que não quer ouvir. É igual tá acontecendo aqui com Israel. Quantas vezes Deus falou com Israel aqui? Deus está dizendo, eu fiz isso. E vocês não se converteram a mim. Você percebe quando você vai avaliando o que Deus tem feito? O castigo vem cada vez mais piorando. Deus vem piorando. Até esse último, eles quase serem destruídos como Sodoma e Gomorra. Aí no último instante, Deus os salvou. Como um tição já. Deus os salvou no último instante. Foi salvo no último minuto. E aqui você vê que o castigo vem piorando. O negócio vem agravando. E eles não se convertem. E eles não estão entendendo. Aí no versículo 12, então Deus diz: portanto, assim farei, ó Israel. Por isso, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Uau! Aqui o profeta está dizendo assim: olha, por tudo isso que eu disse, vocês merecem um julgamento. É chegada a hora do julgamento de vocês. E Deus está vindo para julgar. Então se preparem. Se preparem para o julgamento de vocês. Se o julgamento fosse hoje, vocês seriam condenados. Deus não está se agradando com vocês, não. Então se arrumem. A gente vai ver no próximo capítulo que o profeta vai falar isso. Se arrumem, se consertem, se arrependam. Busquem a Deus verdadeiramente, que ainda há tempo. Vocês ainda podem ser salvos. Mas do jeito que vocês estão, vocês vão perecer. Não tá bom. Uau! E é nesse nível que a Amós está falando aqui, né? Se preparem. Deus está vindo ter com vocês. Vocês falam tanto de Deus, querem se aparecer tanto falando de Deus, exaltando aí que são um povo de Deus, querem fazer as suas festas que Deus abomina, querem fazer os seus sacrifícios que Deus abomina, mas se preparem, porque Deus está chegando. O Deus que vocês tanto ficam falando,
né? A gente lembra aqui que eles ficavam oferecendo sacrifícios a Deus voluntários para se aparecer, para depois sair falando: olha, eu fui generoso com Deus, eu ofertei algo que Deus nem pediu, eu dei uma oferta para Deus, algo que Deus nem pediu, como eu sou bom, como eu sou generoso. Mas ficavam rejeitando o pobre, mas não tinham compaixão ao irmão. E é isso que Deus está dizendo: se preparem, que eu estou chegando. Se preparem que eu estou chegando para julgar vocês. Uau! E aqui Amós fala, a gente vai ver, o intuito desse livro não é condenar Israel. O intuito desse livro é levar Israel ao arrependimento. Deus queria que eles se arrependessem. Deus queria que eles mudassem. E Deus já não sabe mais como falar com esse povo. É isso que Amós está falando. Deus já tentou de tanta forma e vocês não se converteram. Agora Deus está sendo muito claro. Ou vocês se arrependem agora, ou vocês estão perdidos. Acabou. Não vai ter segunda chance. Chegou a hora. Então se arrependam, porque Deus está vindo. Deus está vindo. E quando ele chegar, acabou. Uau! E é isso que vai acontecer, gente. É isso que vai acontecer. Eles não vão se arrepender. E quando Deus chegar, chegou. Acabou. E eles vão ser destruídos. Como a palavra de Deus vai dizer, a gente vai ver daqui a pouquinho, que Deus vai falar exatamente o que vai acontecer com ele. Que eles vão ser espalhados entre as outras nações. Nossa, exatamente o que Amós fala vai acontecer com esse povo. E é isso que Amós está falando. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Se Deus viesse hoje julgar vocês, vocês estariam perdidos. Deus destruiria vocês, porque hoje vocês merecem isso. Mas ainda há tempo. Se corrijam, se consertem, para que quando Deus vier, vocês estejam preparados para um bom julgamento para vocês. Senão, vocês vão ser condenados. Uau, uau, uau. E é tudo a ver com o nosso, né, evangelho, o evangelho de Cristo, né? Tem tudo a ver. Amém. Eu até falei para vocês uma vez sobre isso. Uma vez um pastor perguntou para uma pessoa, ele estava muito desiludido da igreja e queria sair da igreja. Aí o pastor falou para ele: quais são os seus planos? Aí o homem foi e falou: meu plano é fazer faculdade. E depois disso, qual é o seu plano? Meu plano é arrumar um bom emprego. E depois disso, qual é o seu plano? Meu plano é me casar. E depois disso, ter filhos. E depois disso, meu plano é me aposentar. E depois disso, é curtir a vida, viajar. E depois disso? E o rapaz fala: morrer, né? Ele fala: e depois disso? E o rapaz para. Ele fala assim: não sei. Ele fala assim: então faça os seus planos de novo. E é isso. Quais são os nossos planos para a morte? Qual é meu plano para depois de eu morrer? Isso é o importante. Será que eu estou preparada para o meu encontro com Deus? Será que eu fiz planos para a minha morte, para depois da minha morte? A gente faz muitos planos para este mundo, para esta vida, até a nossa morte. E depois da nossa morte? A gente tem que planejar depois da nossa morte também. Depois da nossa morte, o que você quer? Depois da nossa morte, você quer ser condenado? Você quer ficar rangendo os dentes lá no lago de fogo de enxofre, junto com Satanás? Que o bicho não vai morrer, não. O bicho vai ficar lá rangendo. E você vai ficar lá do lado dele, rangendo os dentes eternamente? Ou você quer, depois da morte, ser recompensado por todas as suas dores nessa vida? Depois da morte, você quer ir para um reino onde você vai experimentar o que é ter justiça e paz. O que é ter uma vida sem dor. O que é viver sem ter o receio de ninguém te roubar nada. O que é viver sem sofrer o luto. O que você quer para depois da sua morte? Uau! E é isso que Amós está falando aqui para esse povo. Vocês não estão preparados para o encontro com Deus ainda. Porque se o encontro fosse hoje, vocês estariam perdidos. Vocês estariam condenados. Uau! E é isso, a gente tem que se preparar para o nosso encontro com Deus. Será que se Jesus voltasse hoje, nós seríamos salvos? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos.
Quando Jesus voltar, a testemunha de que eu sou filha de Deus e que eu vou ser salva é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ser minha testemunha. Ó, ela é filha, ó. Tô com ela. É filha. Vou ser salva. O Espírito Santo é a nossa testemunha. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo testifica que eu sou filha. Se eu não tenho o Espírito Santo e eu não tenho testemunha de que eu sou filha, eu não sou filha. Uau! E é por isso, né? Existem pessoas que renascem em Cristo e não recebem o Espírito Santo. A pessoa até renasceu em Cristo. A casa ficou vazia. E não recebeu o Espírito Santo. Às vezes ela até fez alguns trabalhos, tal, enquanto a casa estava vazia, né? Fez alguns serviços para Deus. Mas depois a casa se encheu de novo, se cansou. Voltou pro mundo, né? A casa estava vazia. Como que vai se sustentar diante do reino de Deus se a casa está vazia? Voltou pro mundo. Então, Jesus diz, nesse grande dia, vão olhar para mim e vão dizer, mas Senhor, por que eu estou sendo condenado? Eu falei em teu nome, eu preguei, eu te servi, eu fiz ofertas, fiz sacrifícios, eu ia para a igreja, eu assistia ao culto. Por que eu estou sendo condenado? E Jesus vai dizer, se aparta de mim porque eu não te conheço. E é isso, a Bíblia diz, né? O Espírito Santo é tão importante, mas tão importante na vida do cristão, que Pedro, né? Quando, se eu não me engano, era Filipe que estava batizando, né? Quando Filipe está batizando em outra terra, e avisam, chega um mensageiro para Pedro e fala, olha, Filipe está batizando várias pessoas, uau. E ele vai, chega e fala, Filipe, você está batizando como? Ele fala, batismo nas águas, né? E o batismo de Jesus. E o Espírito Santo? Não, eu nem ouvi o que é isso, né? As pessoas que receberam falam, nem ouvi sobre esse. Pedro fala, não, peraí. E começa a se preocupar em batizar todo mundo no Espírito Santo. É por isso. O Espírito Santo é muito importante. Sem ele, a casa fica vazia. Uau, era isso que Cristo estava falando, né? Cristo limpa a casa. Mas quem é que enche a casa? É o Espírito Santo. Cristo só limpa, gente. E é muito, tá? Limpar a nossa casa é muito, né? Porque a imundície que a gente se encontrava, né? É muito. Ele faz muito. Ele limpa a nossa casa. Mas quem é que enche ela? Quem é que mobilia ela? Quem é que vai lá e ajeita a nossa casinha? É o Espírito Santo. Se a gente não tem Espírito Santo, a casa está vazia. E se Jesus volta e eu não tenho Espírito Santo e minha casa está vazia, eu não tenho testemunha de que eu sou filha de Deus. Eu sou deixada. A casa está vazia. Eu sou deixada. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo vai testemunhar de que eu sou filha. Eu preciso ter o Espírito Santo, porque é Ele quem me santifica. Sem santidade é impossível ver a Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho santidade. Como que eu vou me santificar eu mesma? Aí Jesus voltou, eu não tenho o Espírito Santo. A casa está vazia. Eu não tenho o Espírito Santo. Gente, peraí que tem um celular que está acabando a bateria. A casa está vazia. Eu não tenho Espírito Santo. Aí as pessoas falam, mas a casa está vazia, não tem nenhum demônio em você. A casa está vazia, então você não vai ser salva? Não, não vai. Por quê? Sem santidade é impossível ver a Deus. E eu não santifico a mim mesma. E Jesus não me santificou. Jesus me limpou. Jesus me lavou dos meus pecados. Jesus levou todos os meus pecados. Mas Ele não me santificou. Quem me santifica é o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu sou deixada. Por isso que muitas pessoas não vão entender. Por isso que as pessoas vão falar, Jesus, Jesus. Gente, não são pessoas que estavam com demônios. Essas pessoas realmente, Jesus diz isso, elas não vão entender. Essas pessoas vão estar indignadas. As pessoas vão falar, Jesus, mas como assim eu vou ser deixada? Como assim você vai me deixar? Eu preguei em seu nome. Eu tenho parte contigo. Como eu não tenho parte contigo? Como assim? E ele vai falar, não, você não tem parte comigo. Uau, é muito sério, né? É muito sério.
Infelizmente, a gente vive um estado na igreja que a igreja não conhece verdadeiramente o Espírito Santo. Você pergunta para um cristão, ele não sabe o que é o Espírito Santo. Eu conheço pessoas que têm 30 anos de cadeira de igreja. Se eu perguntar para ela o que é o Espírito Santo, ela não sabe. Se eu perguntar para ela qual é a importância do Espírito Santo, ela não sabe. Ela vai dizer que é falar em línguas. Ela não sabe. Isso é muito sério, gente. É muito sério. O cristão depende do Espírito Santo. O Espírito Santo é a única coisa que Jesus nos deixou. Quando Jesus subiu aos céus, foi ficar à direita do Pai, Jesus falou, eu vou deixar um com vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo. É necessário ter o Espírito Santo. É como se eu não estivesse andando com Jesus. Jesus deixou o Espírito Santo aqui para mim, para eu andar com ele, já que Jesus não está aqui mais na terra. E eu não estou andando com o Espírito Santo. Gente, é muito sério. Caramba, né? É algo que, infelizmente, pouca gente sabe, né? A igreja tem que saber a importância do Espírito Santo. Tem que entender isso. Então, Deus diz isso. Te prepare, Israel. Te prepare. Porque eu estou chegando. Estou chegando com o meu julgamento. Como é que você quer estar no dia do julgamento? Se prepara para o julgamento que você quer ter. Te prepara para a vida que você quer ter depois da morte, né? Aquela pergunta. Te prepara. Então, no versículo 13, para finalizar a aula de hoje, amém, diz assim, porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisos altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Deus, ele podia se apresentar aqui como o Deus da aliança. Ele podia falar, Israel, eu tô vindo aqui te julgar porque você tem uma aliança comigo que você não está cumprindo. Deus podia falar isso. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele vai julgar como o Criador de todas as coisas. Ele não está vindo como Deus da aliança. É muito maior do que isso. É o Deus que pode julgar todas as coisas, porque ele criou todas as coisas, até aquelas que não estão em aliança com ele. E é isso que ele está dizendo. Eu não vou julgar vocês, Israel, por causa da aliança, porque vocês já não têm mais aliança comigo. Eu vou julgar vocês, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que criou tudo. Eu sou o Deus que formou os montes. Eu sou o Deus que criou o vento. Eu sou o Deus que criou o que você vê, os montes, e o que você não vê, os ventos. Eu sou. E eu sou aquele que conhece os pensamentos do homem. Ninguém esconde de mim o que pensa. Israel, você vai lá e finge que me serve. Você adora ficar oferecendo ofertas voluntárias a mim. Mas eu sei quais são os seus pensamentos. A verdade é que você quer se glorificar. A verdade é que você quer sair contando para todo mundo que você é bom. Você não quer exaltar meu nome. Você não está fazendo isso porque você me ama. Você está fazendo isso porque você quer se aparecer. Você está fazendo isso porque você quer ser bem visto. Porque você quer fama. Não é por mim. Você usa o meu nome, mas não é por mim. E eu conheço o teu pensamento. Eu conheço o teu coração. E eu vou julgar por eles. Uau! E aqui ele fala, eu sou o Deus que faz da manhã trevas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não sou o Deus só de amor, não. Porque o povo hoje em dia fala, ai, Deus é amor. Ai, Deus é amor. Ele está falando aqui, eu não sou Deus só de amor, não. Eu sou o Deus que transforma a manhã em trevas. Uau! Eu sou o Deus que quando chega, faço o negócio ficar ruim. Eu não vou vir com piedade, né? É engraçado, né? A gente quando fala em Deus, é difícil a gente ouvir falar que uma hora Deus não vai ter mais compaixão. Uma hora Deus não vai ter mais compaixão.
É isso. Quando Deus vier e lançar aquele povo no lago de fogo e de enxofre, gente, acabou a compaixão. Acabou a misericórdia. Acabou a graça. Acabou a piedade. Ele vai julgar. Não adianta você orar, não adianta você fazer nada, não adianta você se ajoelhar, não adianta. Ele não vai ter compaixão. Vai ser sem compaixão. Ele vai julgar. Uma vez uma aluna falou, mas a Bíblia diz que ele não se agrada, né? Sim, gente, a Bíblia diz isso. Jesus está demorando a voltar porque Deus quer salvar o maior número de pessoas. Mas uma hora o julgamento vem. E quando o julgamento vier, ele vai vir como um Deus que transforma manhã em trevas. Ele não vai vir como Deus de amor. Ele vai vir como Deus de justiça. E é isso que ele está falando aqui com Israel. Vocês estão acostumados a achar que eu sou um Deus bobo. Porque nada aconteceu até agora, porque tudo está bem até agora, porque vocês estão pecando e nada está acontecendo. Entre aspas, porque eu estou fazendo um monte de coisa, mas vocês não estão vendo, né? Então, por causa disso, vocês acham que eu não vou fazer nada, que tudo vai ficar bem, que eu sou só amor. Mas eu não sou só amor. Eu sou justiça também. Eu também transformo luz em trevas. Uau! A gente costuma ver Deus como aquele que transforma trevas em luz, né? A gente costuma ver Deus como aquele que, ele põe a luz na escuridão. Ele também transforma a luz em trevas. Ele também condena. Ele também faz a justiça dele. E com prazer, com finco ali, né? Uau! E é isso que ele está dizendo. Quem está vindo é esse Deus. Te prepara, Israel. Te prepara, porque não é o Deus da aliança que está vindo. É o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que conhece o que você pensa. É o Deus que sabe o que você sente. É o Deus que transforma a luz em trevas. É o Deus que pisa os altos da terra. É o Deus que não há nada maior do que Ele, que ninguém resiste a Ele. É o Senhor, o Deus dos exércitos, não há quem seja contra Ele. É esse Deus que está vindo julgar. Então te prepara. Cuidado, te prepara. Como que você quer estar no dia do encontro com esse Deus aqui, que vai julgar? Como que você quer estar? Né? Então, amém. Que a gente venha se preparar para depois da nossa morte. Né? A gente não tem que se preparar para essa vida. A gente tem que se preparar para depois da nossa morte. Que sejam 80, 90 anos de sofrimento nessa terra. Eu topo por uma eternidade de alegria e recompensas. Por uma eternidade de paz e justiça. Por uma eternidade, gente. A Bíblia diz, né? A gente, quando a gente pensa no reino dos céus, a gente pensa, parece meio um comunismo, né? A impressão que dá é que todo mundo vai ser igual no reino dos céus, né? A Bíblia diz que não é todo mundo igual não, quando chegar lá, né? A Bíblia diz, gente, que vai ter galardão, vai ter diferença. Tem níveis. As pessoas que fizerem coisas nessa terra, por Deus, verdadeiras, receberão galardões. Tem status lá, vai chegar lá a níveis diferentes, gente. Não é assim, eu vou chegar lá, vou abraçar Pedro. Não, tem níveis, não é comunismo. O céu não é comunismo, o céu não vai chegar lá todo mundo no mesmo nível, não. A Bíblia diz que tudo que eu fiz na terra, em nome de Deus, dizendo que era para Deus, vai ser experimentado. Vai passar por um fogo. E esse fogo vai experimentar a vontade que eu tive naquilo. E tudo que sair é verdadeiro. Aí saiu do outro lado, mostrou que era digno. O que eu fiz foi de coração sincero. E então eu vou receber um presente, gente. A Bíblia diz que cada coisa que eu fiz vai passar pelo fogo e vai experimentar. Se eu fiz com o coração sincero, com que vontade que eu fiz, com que interesse que eu fiz, foi para me aparecer? Foi para quê? Então,
quando sair do outro lado, se sair do outro lado, né, eu vou ter um presente para cada coisa que sair do outro lado, né? Vai ser passada ali no fogo. E então, do outro lado, vai sair aquilo que resistir ao fogo, que verdadeiramente foi sincero. E então, a Bíblia diz que eu receberei um presente para cada uma dessas coisas, gente, um galardão. Uau! Eu tô ansiosa para saber desses presentes, amém. Que a gente receba, né, muitos presentes, né? Então, amém, amém. A gente tome muito cuidado, né? Porque Deus é aquele que conhece os nossos pensamentos e os nossos corações, né? Amém. Então, gente, amém. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, amém. Amanhã a gente tem mais aula. Amanhã a gente vai estudar a Mó 5, tá bom? Amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu só desconectar aqui.